Em 1977, enquanto o Brasil vivia sob um regime que controlava informações com rigor, uma pequena região do Pará começou a registrar algo que fugia completamente do comum. Moradores relatavam luzes estranhas cruzando o céu, descendo em silêncio absoluto e deixando marcas físicas nas pessoas. Não eram histórias isoladas, nem boatos urbanos. O que chamava a atenção era a repetição, o padrão e o medo crescente que se espalhava de vila em vila. Os relatos falavam de noites interrompidas por feixes de luz que pareciam escolher alvos específicos. Pessoas acordavam paralisadas, sentindo dor, fraqueza intensa e marcas no corpo que ninguém sabia explicar. Em comunidades acostumadas ao isolamento e à desassistência do Estado, o pânico se espalhou rapidamente. Ainda assim, ninguém imaginava que aquelas histórias chegariam às mesas de oficiais da aeronáutica brasileira. O cenário ajudava a intensificar o mistério. A região atingida era composta por vilas ribeirinhas, acesso difícil, comunicação precária e quase nenhuma presença constante de autoridades. Durante décadas, aquela parte do Pará permaneceu à margem das grandes decisões nacionais. Mas em poucos meses, algo mudou. O volume de relatos se tornou impossível de ignorar, e o que era tratado como superstição começou a ganhar contornos oficiais. Autoridades locais passaram a receber denúncias formais. Médicos registraram sintomas que não se encaixavam em diagnósticos conhecidos. Algumas vítimas apresentavam pequenos ferimentos circulares. Outras relatavam sensação de sucção, como se algo tivesse drenado sua energia. O medo não vinha apenas do desconhecido, mas do fato de que aquilo parecia acontecer de forma seletiva, quase metódica. O impacto social foi imediato. Escolas passaram a fechar mais cedo. Pescadores evitavam sair à noite. Famílias inteiras dormiam juntas, tentando se proteger de algo que não conseguiam ver ou compreender. A cada novo relato, a sensação de vulnerabilidade aumentava. Em um Brasil acostumado ao silêncio imposto, o medo começava a falar mais alto do que a censura. Foi nesse contexto que o caso ultrapassou o limite regional. Quando informações chegaram aos comandos militares, não vieram carregadas de interpretações místicas, mas de dados preocupantes. Havia testemunhas múltiplas, horários coincidentes, descrições semelhantes e, principalmente, efeitos físicos reais. Ignorar aquilo poderia gerar pânico maior ou exposição internacional indesejada. Pouco tempo depois, uma decisão incomum foi tomada. A Força Aérea Brasileira autorizou uma operação específica para investigar os fenômenos. Não se tratava de uma ação simbólica ou de relações públicas. Tratava-se de uma missão com nome, estrutura, deslocamento de pessoal e produção de relatórios. Assim nascia oficialmente a chamada Operação Prato. A criação da operação marcou uma virada silenciosa. Até então, o que existia eram relatos civis. A partir daquele momento, o fenômeno passou a ser observado, documentado e registrado por militares treinados. Fotografias começaram a ser tiradas, mapas foram traçados e relatórios técnicos passaram a circular internamente. Algo sério o suficiente estava acontecendo para justificar recursos e atenção das Forças Armadas. Curiosamente, enquanto a operação se estruturava, nenhuma explicação pública foi oferecida. Não houve coletiva, comunicado ou tentativa de tranquilizar a população. O silêncio oficial permaneceu absoluto. Isso só aumentou a sensação de que aquilo que estava sendo investigado não era simples nem fácil de enquadrar dentro das explicações convencionais aceitas pelo Estado. Os militares enviados à região tinham uma missão clara: observar, registrar e relatar. Não havia ordem para conclusões precipitadas. O foco era documentar o que estava sendo visto, e o que começou a aparecer nos relatórios iniciais levantou mais perguntas do que respostas.
objetos luminosos, movimentos inteligentes e comportamentos que não se encaixavam em fenômenos naturais conhecidos. Com o passar das semanas, a Operação Prato deixou de ser uma resposta pontual e passou a se tornar um arquivo crescente. Cada novo registro reforçava a necessidade de manter tudo sob sigilo. Não porque houvesse uma explicação clara, mas justamente porque não havia. O desconhecido, quando documentado oficialmente, se tornava ainda mais desconfortável. É nesse ponto que o caso deixa de ser apenas um mistério regional e se transforma em um dos episódios mais estranhos da história militar brasileira. Porque, diferente de outros relatos populares, aqui existem documentos, fotografias, nomes, datas e assinaturas oficiais. E mesmo assim, décadas depois, quase nada foi explicado de forma definitiva. Se até aqui você está acompanhando essa história, vale observar um detalhe importante. Tudo o que foi narrado até agora está registrado em relatórios oficiais. Não são interpretações modernas nem reconstruções fantasiosas. São arquivos reais, produzidos por quem tinha a obrigação de registrar apenas o que fosse considerado relevante e verificável. E o que vem a seguir torna esse silêncio ainda mais inquietante. Com a operação em andamento, os militares passaram a realizar vigílias noturnas sistemáticas. Diferente de relatos civis, esses registros seguiam horários precisos, localização geográfica e linguagem técnica. Os relatórios descreviam objetos luminosos que surgiam repentinamente. Mudavam de direção sem perda aparente de velocidade e, em alguns casos, reagiam à presença humana. Não havia tentativa de interpretação, apenas descrição fria do que era observado. Em diversos documentos, os objetos são descritos como luzes intensas, geralmente alaranjadas ou esbranquiçadas, que se deslocavam em silêncio absoluto. Em alguns registros, os militares anotaram que as luzes pareciam acompanhar embarcações nos rios ou sobrevoar áreas habitadas em baixa altitude. O detalhe mais inquietante era a recorrência desses eventos, sempre em horários semelhantes e regiões específicas. As missões não se limitavam à observação distante. Há registros de aproximações deliberadas, tentativas de acompanhamento visual e uso de equipamentos fotográficos. Algumas fotografias foram anexadas aos relatórios, embora muitas permaneçam com qualidade limitada. Mesmo assim, os documentos indicam que o material foi considerado relevante o suficiente para ser arquivado e classificado, algo incomum para simples fenômenos atmosféricos. Enquanto isso, os relatos da população continuavam. O que chamou a atenção dos militares foi a coincidência entre os horários das observações oficiais e os ataques descritos pelos moradores. Pessoas relatavam sensação de fraqueza extrema após o contato com as luzes, dificuldade para se manter em pé e um medo persistente de dormir à noite. Os relatórios evitam linguagem emocional, mas registram esses efeitos de forma objetiva. Alguns documentos mencionam pequenos ferimentos circulares observados nas vítimas. Não há conclusão sobre a origem dessas marcas, apenas a constatação de que elas existiam e apareciam após os encontros com os objetos luminosos. Médicos locais foram consultados e os sintomas não se encaixavam facilmente em quadros clínicos conhecidos na época. Isso aumentava a preocupação com a dimensão do fenômeno. Em determinado momento, os relatórios começam a usar termos mais cautelosos. Palavras como objeto, fenômeno e luz são repetidas, enquanto explicações são evitadas. Essa escolha de linguagem revela algo importante. Os responsáveis pela operação não queriam extrapolar, mas também não conseguiam enquadrar o que viam em categorias conhecidas. O desconhecido permanecia, mesmo diante da documentação. Outro ponto que chama a atenção é a duração da operação.
Se nada relevante estivesse sendo encontrado, a missão teria sido encerrada rapidamente. No entanto, a Operação Prato se estendeu por meses, acumulando material, relatórios e registros. Isso indica que, internamente, os fenômenos observados eram considerados persistentes e dignos de acompanhamento contínuo. Apesar da quantidade de dados reunidos, nenhuma explicação oficial foi apresentada ao público. A população continuou no escuro, enquanto os arquivos cresciam silenciosamente. Esse contraste entre a intensidade da investigação e o silêncio externo alimentou rumores, medo e desconfiança. Para muitos moradores, a presença militar confirmava que algo grave estava acontecendo, mesmo sem respostas claras. Com o tempo, a operação começou a se aproximar de seu encerramento. Os relatórios finais mantêm o mesmo tom técnico, mas deixam evidente que muitas perguntas permaneceram sem resposta. Não há conclusão definitiva, apenas registros do que foi visto, fotografado e descrito. O fenômeno não foi explicado, apenas documentado e arquivado. Esse é o ponto mais desconfortável da Operação Prato. Mesmo com a participação direta da aeronáutica, o caso terminou sem esclarecimento público. Os documentos foram guardados, o assunto foi silenciado e a região voltou ao esquecimento. Mas o que estava registrado nos arquivos não desapareceu. Ele apenas ficou esperando para ser lido com atenção. O encerramento oficial da Operação Prato ocorreu sem qualquer anúncio público relevante. Não houve comunicado explicando conclusões, nem tentativa de tranquilizar a população afetada. Internamente, os relatórios indicam apenas o fim das atividades de campo e o arquivamento do material coletado. Para quem vivia nas vilas do Pará, o fenômeno parecia ter sido simplesmente abandonado pelas autoridades, sem respostas ou explicações. Com o tempo, os documentos da operação passaram a circular apenas em ambientes restritos. Fotografias, mapas e relatórios ficaram sob controle militar, muitos deles classificados por décadas. O que chama a atenção é que, mesmo após o fim do regime militar, parte desse material continuou sem divulgação ampla. Não por conter conclusões alarmantes, mas talvez por não conter conclusão alguma. Anos depois, quando alguns desses arquivos começaram a vir à tona, o conteúdo surpreendeu pesquisadores e historiadores. Os documentos não apresentavam linguagem sensacionalista, nem hipóteses ousadas. Pelo contrário, eram registros frios, objetivos, descrevendo algo que foi visto, acompanhado e fotografado, mas que nunca foi identificado. Isso colocava a Operação Prato em uma posição desconfortável dentro da história oficial. Outro elemento que reforça o mistério é a ausência de uma explicação alternativa formal. Fenômenos naturais, testes militares ou enganos coletivos nunca foram apresentados de maneira consistente para encerrar o caso. O silêncio permaneceu como a resposta predominante. Em investigações históricas, o silêncio institucional costuma ser tão revelador quanto uma declaração explícita. Com o passar dos anos, o episódio passou a ser citado de forma fragmentada. Trechos de relatórios, imagens isoladas e depoimentos tardios surgiram sem nunca formar um quadro completo. A Operação Prato deixou de ser uma investigação ativa e se tornou um arquivo incompleto, cheio de lacunas. Um caso oficialmente documentado, mas historicamente mal resolvido. Esse é o ponto que diferencia a Operação Prato de outros relatos semelhantes. Não se trata de uma história sustentada apenas pela memória popular. Trata-se de um conjunto de documentos produzidos por uma instituição que raramente registra aquilo que não considera relevante. E mesmo assim, esses registros permaneceram sem interpretação oficial definitiva. Décadas depois, o caso ainda incomoda porque desafia a lógica tradicional da investigação histórica. Houve observação, houve documentação, houve operação militar. O que não houve foi explicação.
E quando um Estado investiga algo, registra e depois se cala, a ausência de resposta passa a fazer parte do próprio mistério. Talvez o aspecto mais inquietante da Operação Prato não seja o que está escrito nos relatórios, mas o que nunca foi acrescentado a eles. Nenhuma conclusão final, nenhuma hipótese validada, nenhum encerramento claro. Apenas arquivos, datas, descrições e um silêncio que atravessou gerações. Ao revisitar esses documentos hoje, a pergunta que permanece não é sobre o que aquelas luzes eram, mas sobre por que um episódio tão bem documentado foi deixado sem resposta pública. E quando arquivos oficiais não explicam, apenas registram, o mistério deixa de ser especulação e passa a ser histórico. Com o passar das décadas, a Operação Prato deixou de ser apenas um episódio curioso e passou a ocupar um lugar desconfortável na história brasileira. Não porque traga respostas definitivas, mas porque expõe um limite claro do que foi possível explicar. Quando um Estado observa, registra e arquiva um fenômeno sem conclusão oficial, o mistério deixa de ser popular e passa a ser institucional. Os documentos existem, as fotografias existem, os relatórios foram escritos por militares em serviço, seguindo protocolos formais. Ainda assim, nada foi apresentado como explicação final. Nenhuma nota pública, nenhuma hipótese oficial consolidada, nenhum encerramento definitivo. Apenas arquivos que confirmam que algo ocorreu, mas não dizem exatamente o que foi. Isso transforma a Operação Prato em algo raro. Não é um caso sustentado por crença ou imaginação coletiva. É um episódio documentado que resiste ao tempo justamente por não se encaixar nas explicações tradicionais. E talvez seja por isso que ainda incomode. Porque nem sempre o que é registrado pode ser facilmente compreendido. Ao revisitar esses arquivos hoje, a sensação é a de estar folheando um dossiê inacabado. Cada página confirma que houve uma investigação real, séria e prolongada, mas também revela que, em algum ponto, a busca por respostas encontrou um limite. E quando esse limite é alcançado, o silêncio passa a ser a única resposta possível. O mais intrigante não está no que os relatórios dizem, mas no fato de que eles nunca foram seguidos por uma conclusão pública. O encerramento administrativo da operação não encerrou o mistério. Apenas o transferiu para os arquivos, onde permanece como um registro oficial de algo que ninguém soube ou quis explicar completamente. Talvez a pergunta mais honesta que a Operação Prato nos deixa não seja sobre luzes no céu, mas sobre o próprio funcionamento da história. Quantos outros casos foram registrados, arquivados e esquecidos simplesmente porque não havia respostas confortáveis o suficiente para serem divulgadas? Se esses documentos vieram à tona décadas depois, é porque o tempo tem o hábito de revelar o que o silêncio tentou esconder. E quando um arquivo resiste por tanto tempo sem explicação, ele deixa de ser apenas um registro técnico e se torna um lembrete de que nem tudo o que acontece pode ser facilmente traduzido em versões oficiais. Ao fechar esse dossiê, a única certeza é que a Operação Prato não foi um delírio coletivo nem um boato isolado. Foi uma investigação real, conduzida pelo próprio Estado, que terminou sem resposta pública. E talvez seja exatamente isso que faça desse episódio um dos mistérios históricos mais perturbadores do Brasil. Se esse tipo de arquivo esquecido precisa continuar sendo revisitado, talvez valha a pena perguntar quais outros documentos ainda permanecem guardados, esperando para serem lidos com atenção. Porque às vezes o maior mistério não está no fenômeno observado, mas no silêncio que vem depois.